Romanos capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus fala assim, queridos irmãos e irmãs: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pai, obrigado, a tua palavra está lida, está aqui diante de nossa face, nossos olhos. Eu te peço, Pai, que o Senhor fale aos corações, traga a revelação. É o que eu mais desejo do fundo do meu coração, que o Senhor dê a revelação da sua palavra aos teus filhos e filhas nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por tudo que o Senhor irá fazer aqui através da sua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar, queridos. Irmãos, esse texto, ele vai falar que Deus tem um propósito. Deus, o nosso Deus, ele tem um propósito. E qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus? É que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. O propósito de Deus maior, talvez, não é nem salvar o mundo, nem salvar. Mas o propósito maior de Deus é que nós, eu e vocês, a cada um de vocês que estão me ouvindo, que nós sejamos semelhantes a Jesus. Nós precisamos nos esforçar. É preciso muito de nossa parte para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Algumas pessoas estão agindo de uma maneira totalmente equivocada, tentando parecer com Jesus, e fazem o uso da religião ou das práticas religiosas para ficar parecido com Jesus. Por exemplo, quando a pessoa quer se parecer com Jesus e começa a orar muito, não tem nada de errado na pessoa orar, não tem nada de errado eu e você termos tempo de oração, termos uma vida de oração, muito pelo contrário, isso é algo maravilhoso. É um erro também a pessoa jejuar muito para ficar parecido com Jesus. Não tem nada de errado jejuar. Não tem nada de errado você jejuar todo dia, ou uma vez na semana, ou uma vez no mês. Mas não é isso que vai te fazer parecido com Jesus. Para que eu e você sejamos parecidos com Jesus, não é os meus dons e talentos que vão me fazer parecidos com Jesus. Eu posso ser uma pessoa que tem uma inteligência acima do comum, que decore e memorize textos bíblicos, e alguém, hoje até a gente estávamos conversando sobre isso, alguém pode falar, olha, essa pessoa ela tem um potencial muito grande de ser um pregador. Esse irmão, essa irmã, poderá vir a ser muito usado por Deus na pregação, porque tem uma inteligência fora do comum e memoriza as Escrituras. Queridos, ter uma inteligência fora do comum é algo muito bom. E memorizar as Escrituras é algo maravilhoso. Mas isso é só dom natural. Todos nós temos e possuímos dons naturais. Dons de sabedoria, pessoa inteligente, empreendedora, pessoa que consegue investir em áreas específicas que outras pessoas não conseguem. Pessoa que consegue crescer por causa da sua inteligência, isso é um dom natural. A pessoa que tem dons artísticos, que pinta um quadro com uma extrema facilidade, olha uma pessoa e pinta um retrato idêntico da pessoa, isso é um dom. Uma pessoa que toca um instrumento, também ela tem esse dom natural. Mas, queridos, esses dons naturais não nos fazem parecidos com Jesus. Você pode ter o dom que for, mas onde eu estou querendo chegar? Para que eu e você
sejamos, como a palavra de Deus fala no texto que nós lemos, versículo 29, eu e você, que nós sejamos parecidos com Jesus, conformes à imagem do seu Filho, à imagem de Jesus, é preciso nós entrarmos na forma. Existe uma forma, e ninguém pode ser parecido com Jesus se não entrar nessa forma, se não assumir o formato de Jesus. E como é isso? Eu vou deixar meu cabelo comprido? Porque nos filmes a gente vê Jesus com o cabelo comprido. Eu não sei se ele tinha o cabelo liso ou se era crespo. É um Jesus ocidental. Eu não sei se ele era moreno, claro, se os olhos dele eram azuis ou verdes, não sabemos. Para eu e você sermos parecidos com Jesus, nós precisamos ter o nosso caráter tratado, sarado, restaurado, curado. Uma pessoa que tem talentos, ela pode muito bem ser usada, mas para Deus ela não vai servir se o caráter dela não for crucificado na cruz. Para Deus não vai ter serventia uma pessoa que canta bonito, ou que toca, ou que pinta um quadro de uma maneira maravilhosa. Se o caráter dessa pessoa não for crucificado, juntamente com o ego, com tudo que tem nessa pessoa, na cruz. Para que eu e você sejamos iguais, semelhantes a Jesus, nós precisamos renunciar muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos olhar para Jesus, ver como ele viveu e imitá-lo. É preciso nós andarmos nos passos de Jesus. Por isso, queridos, que o próprio Senhor Jesus, ele falou uma certa vez, que o caminho é estreito, que a porta é apertada, e são poucos os que acham nessa porta, e nós precisamos nos esforçar para entrar nessa porta e entrar nesse caminho. Ele também nos garante que aquele que encontra a porta, entrará por essa porta e achará pastagens, ou seja, você vai ter mantimento. E qual é o mantimento? É o Espírito Santo. Não é pastagem literal, é o mantimento que Jesus está falando, é a pessoa do Espírito Santo dentro de você, dentro de mim, moldando o nosso ser interior, o nosso homem, a nossa natureza caída, carnal, mundana. Muitas pessoas, muitos de nós, somos extremamente mundanos e precisamos ter esse caráter crucificado na cruz de Cristo. Precisamos colocar a nossa vida na cruz e falar: Senhor, eu entrego a minha vida e eu crucifico a minha vida na cruz. Mas como fazer isso? Querido, você está recebendo a palavra, você vai receber a revelação da palavra, você precisa tomar posse dessa palavra e acreditar nessa palavra. O primeiro passo é você crer. Se você acredita nisso que eu estou falando, você já está dando um passo tremendo para a transformação na tua vida. O resto o Senhor já fez. Mas dia a dia, nós precisamos tomar nossa cruz e segui-lo. Isso vai envolver processos dolorosos, difíceis, porque você vai precisar negar a sua própria vontade. E como é difícil negar a própria vontade, porque afinal de contas, às vezes, eu tenho razão e a Cida não. Então como é que eu vou me calar se eu estou com a razão? Eu preciso aprender a negar o ímpeto da minha vontade, os desejos da minha vontade. A minha vontade é falar um monte, é reagir. A minha vontade é agir como um homem carnal que eu era, só que eu não posso, eu preciso crucificar o meu ego. Por isso que Jesus não escondeu o segredo. Jesus Cristo não escondeu dos seus discípulos que o caminho é estreito, difícil de andar. E são poucos os que caminham nesse caminho, então é um caminho de solidão. Você não vai ter muitas pessoas para te acompanhar nesse caminho. O caminho da cruz é um caminho de renúncia. É um caminho que você vai renunciar o seu próprio eu, em detrimento de o outro. Que outro é esse? O Senhor Jesus.
vivendo em você, o Senhor Jesus se movendo em você, falando através de você, agindo através de você. Muitas pessoas, quando se convertem ao Senhor Jesus, elas são prontamente libertas de muitos vícios, mas durante toda a sua caminhada elas vão precisar lidar com fraquezas, com falhas. E aonde estão essas fraquezas e falhas? No caráter. Não está na mentalidade, não está no coração, não está em outro canto do nosso ser. Não, é o nosso caráter que expressa quem nós somos. Aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, você crê, você expressa através do seu caráter. Então, quem é você? Quem sou eu? Como são as minhas atitudes? Em casa, o meu caráter, ele vai demonstrar quem eu sou e quem você é. E muitas vezes, quando nós agimos de uma maneira carnal e mundana, o Espírito Santo que está em nós, ele nos constrange, ele nos inquieta, e a gente percebe, sabe, sente que estamos fazendo algo que não está agradando o Senhor. Muitas pessoas falam que isso é a voz da consciência, mas irmãos e irmãs, isso é o Espírito Santo dentro de você, falando com você. Você tem um amigo, você tem alguém muito especial morando dentro de você. Isso é algo maravilhoso. Dia desses eu estava lendo a palavra de Deus, me preparando para ministrar a palavra de Deus, e Deus me mostrou isso de uma maneira muito forte. Jesus, a palavra de Deus fala em João 3,16, Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, ou seja, mandou lá do céu, aqui para a terra, o seu único filho. Ele nasceu aqui, viveu, cresceu e morreu, e ressuscitou, e voltou aos céus. Ele esteve nessa terra durante alguns anos, vivenciando junto com os homens, ministrando e pregando sobre o reino de Deus, curando pessoas, escolhendo discípulos, ensinando, fazendo um ministério tremendo, que dura até hoje, que muitos já tentaram destruir, muitos homens já tentaram abolir o cristianismo da face da terra. Mas o cristianismo perdura, o cristianismo resiste, o cristianismo é uma religião forte. Os crentes no Senhor Jesus continuam cantando hinos de louvor a Jesus, continuam orando em nome de Jesus e se reunindo no nome de Jesus. Mas veja bem, ele veio e foi embora para o céu, e ele falou que um dia ele vai voltar. Mas e aí? Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos, que voltaria outra vez, e enquanto ele não voltasse, ele enviaria outro Consolador. Aleluias! E o Consolador veio. Em Atos 2, diz a palavra de Deus que os discípulos estavam reunidos numa sala no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo veio naquele momento sobre aqueles irmãos e irmãs, encheu eles de poder, municiou aqueles irmãos. Foi tão forte que a cabeça deles pegava fogo. Imagina isso, olha para o teu irmão aí, olha para a cabeça do teu irmão, já pensou? Fogo. É algo fortíssimo, a manifestação visível do poder do Espírito Santo. O sobrenatural, o vento impetuoso veio e soprou. E aí onde Deus me falou ao coração, Ele veio morar em mim. Aleluia! Ele mora em você, meu irmão, minha irmã. Que coisa linda! Ele não foi embora, Ele voltou de uma maneira espiritual agora, para nos ajudar a sermos como Jesus. Então, preste bem atenção. Você, por suas próprias forças e métodos, você não vai conseguir ser como Jesus. Você vai conseguir ser como Jesus, e eu vou conseguir ser igual a Jesus, se eu permitir o Espírito Santo moldar o meu caráter. Essa voz interior, essa voz da consciência, como alguns falam, ela precisa ser mais ouvida, ela não pode ser apagada. Mas o que Deus vai fazer para que o meu caráter, para que eu
eu viva para que eu seja semelhante a Jesus, conforme a palavra que a gente leu, que fala que Ele nos escolheu e nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como fazer? Primeira coisa, queridos, Deus Ele vai usar alguns processos. Deus usa algumas ferramentas. Deus possui ferramentas muito eficientes. Eu tenho ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Às vezes eu preciso trocar elas por uma mais nova, mas dia desses eu comprei um alicate lá baratinho. Coitado daquele alicate. Quando eu fui fazer um negócio, ele fez assim, ele virou assim do avesso. Eu falei, ô meu pai, eu joguei, porque não, sabe, mas as ferramentas de Deus não são assim, como as minhas. As ferramentas de Deus, que Deus usa na minha vida e na tua vida, são extremamente eficientes. E você está olhando para uma delas. A cruz é uma ferramenta poderosíssima que Deus usa na vida dos discípulos. Por isso que eu comecei falando, é preciso crucificar o eu. Mas eu não concordo. Mas está difícil. Hoje de manhã, pela manhã, eu estava falando com os irmãos que aqui estavam. Nós como discípulos, nós precisamos ser mais ovelhas do que porcos. Você vai entender isso quando eu explicar. A ovelha, a palavra de Deus fala que Jesus, o nosso Senhor, Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e Ele não abriu a boca para reclamar. Ele suportou a cruz, Ele suportou as afrontas, Ele suportou a ofensa. Ele foi ofendido. Aliás, não foi só quando Ele carregou a cruz, durante todo o seu ministério, Jesus Cristo carregou a cruz. Durante todo o seu ministério, quando Ele saiu do seu batismo ali no Rio Jordão, Ele já foi para uma crucificação terrível. Ele foi para o deserto, e no deserto, durante 40 dias, 40 noites, Ele foi afrontado, Ele foi tentado, em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. O diabo tentou Jesus no deserto, em áreas específicas, estratégicas, tentando minar o Senhor, mas Ele resistiu. Ele não brigou com o diabo, Ele não se agarrou, não se engalfinhou, não lutou, Ele resistiu na palavra. E aí está um exemplo para nós, um exemplo de humildade, humilde. Quando Ele era criticado pelos fariseus, quando Ele era tentado ser pego em contradição, Ele também estava sendo afrontado. E Ele carregou a cruz até o Calvário, até o Gólgota, o Monte da Caveira. Ali Ele carregou até o fim, e ali Ele foi crucificado, foi cuspido, foi esbofeteado, foi surrado, mas Ele em momento nenhum, Ele ousou abrir a boca e falar qualquer que seja palavra de reprovação contra os seus acusadores, seus caluniadores. Queridos, na nossa vida é assim. Quando alguém nos acusa, de onde vêm as brigas? De onde vêm as discussões dentro de casa? Existem muitas casas, isso não é uma revelação, isso não é Deus falando, isso é uma estatística. Existem muitas casas, talvez de pessoas que estão aqui hoje, que ao invés de ser um lugar de paz, é um campo de batalha. Talvez sua casa seja assim, um campo de batalha. Você briga, você discute, você tem rancor, você tem ira. Você não tem paciência com o seu cônjuge. Algumas pessoas estão clamando para Deus dar paciência, porque se Deus der um porrete, ou um 38, ou um fuzil, vai acontecer um homicídio. Isso pode parecer engraçado, querido, mas querido, nós precisamos crucificar o nosso eu. E crucificar o eu é termos mais tolerância, mais amor. Por favor, eu li isso num muro dia desses, eu achei lindo. Mais amor, mais paz.
Mas como é que eu faço? Irmãos e irmãs, você tem isso dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você, amém? Então você tem todo o depósito de Deus para essas coisas dentro de você. Ele derramou dentro do seu coração amor. Jesus falou, ele fala uma certa vez, ele fala assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não se perturbe o seu coração, creia em mim. Eu te dou a paz que o mundo não tem, a paz que ultrapassa todo entendimento. E a gente às vezes passa por uma crise conjugal, uma crise de relacionamento entre pai e filho, entre netos e avós, e a gente fala: eu preciso de paz. E a gente é crente, a gente vai na igreja e louva e ora, e a gente fala: eu preciso de paz. Irmãos, você precisa crucificar o eu, você precisa ser mais ovelha e menos porco, porque o porco é que relincha, que grunge, que resmunga, que reclama: isso está pesado, essa cruz é pesada, eu não suporto, eu não aguento, eu não vou conseguir, essa igreja não dá, não sei o que, eu não... Isso não é crucificar o eu, isso é viver uma carnalidade, uma mentalidade mundana. E jamais uma pessoa agindo assim vai conseguir andar pela cruz. A ferramenta que Deus dá para você e para mim é a cruz. Crucifica na cruz as suas vontades. Perceba que é uma opção que você tem. Você não é obrigado a fazer isso, é uma opção, é uma escolha. Mas a partir do momento que você fizer isso, você precisa saber que quando Jesus morreu na cruz, você morreu com Ele. Já foi feito tudo na cruz. É uma questão de fé. Você crê nisso e você começa a colocar na cruz. Você tem fraquezas e você fala assim: olha, essa fraqueza, Senhor, eu coloco na cruz. O Senhor já levou na cruz. Você passa por lutas: Senhor, o Senhor já levou minhas lutas na cruz. Você começa a falar. E a palavra, a fé, ela vem pelo falar, pelo ouvir. Aleluias. Você começa a agir de uma maneira mais espiritual, menos religiosa e mundana, de uma maneira mais consciente, mais madura. Você coloca as tuas vontades na cruz. Qual é a tua vontade, meu irmão? Qual é a tua vontade? O teu desejo maior é ser como Jesus? Amém? A minha vontade é ser como Jesus. Eu estou junto com você no processo. Eu não estou elevado acima de você, nós estamos juntos. Eu cheguei aqui hoje, encontrei um cidadão ali fora, eu não sei se ele está aí, e ele falando, não sei o que ninguém me escuta, tal. Eu falei: eu não sou tão mais importante que você. Ele ficou me olhando, eu falei: eu não sou mais especial do que você, só porque eu estou sóbrio e você está bêbado. Mas venha sóbrio para nós conversarmos, porque não vai dar para nós conversar. Eu não tenho paciência para conversar com você do jeito que você está. Eu não sou melhor, e nem você é melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo patamar, tentando viver uma vida cristã, muitas vezes de maneira errada, com boas intenções, com esforço próprio. Isso é um erro. Jamais eu vou transformar o meu caráter, ou vou ter o meu caráter mudado por esforço próprio. Eu preciso da ajuda de um outro, e esse outro é o Senhor Jesus, que enviou o Espírito Santo para morar em nós. Então Ele está dentro de nós. Você precisa de amor? Eu preciso amar mais, eu não estou sentindo que estou amando. A palavra de Deus fala que Deus derramou o amor dele no seu coração. Ele derramou. O amor é como se fosse um líquido, e Ele olhou para o seu coraçãozinho e fez assim, shuá, derramou, molhou, irrigou o seu coração com o amor dele. Está dentro de você, você precisa procurar e encontrar, e você vai encontrar. Você precisa de paz?
Já falei, Ele deixou para você e para mim a paz, que ultrapassa todo entendimento, que o mundo não pode dar. Você precisa de entendimento? O Espírito Santo é o Espírito que dá entendimento, que traz a revelação, que te instrui, que te capacita. Você precisa de coragem? Ele não deu para você um espírito de timidez e covardia, muito pelo contrário, Ele te municiou com um espírito de ousadia. Seja ousado, em nome de Jesus. Você é capaz, meu irmão. Eu não estou falando isso para massagear você, não, mas é porque essa é a verdade de Deus nessa noite para você. Você precisa só, talvez, alinhar algumas coisas, e a cruz é uma opção. Você pode abraçar a cruz, ou não. Se você abraçar a cruz, não reclame, não murmure, não fale mais nada negativo em relação à vida cristã. Só carregue a cruz, como Jesus fez. Você vai ser afrontado? Vai. Não devolva a afronta. Por isso que o Senhor Jesus falou, se você recebe uma bofetada numa das faces, você não pode revidar, você precisa oferecer a outra. O que é oferecer a outra? Se você é ofendido agora por alguém que te ama muito e que você também ama, suporte. Suporte até a outra ofensa. Suporte. Suporte em amor. A palavra de Deus fala: suportai-vos em amor. O problema é que nós não estamos mais suportando. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, foi hoje, se eu não estou bem enganado, ou foi ontem. As pessoas hoje não têm mais paciência para coisas demoradas. Tem que ser assim, ó. Os vídeos que a gente vê, você vê o videozinho, daqui a pouco está avançando ele. Vai avançando, vai avançando. Vou lá para o final. Você é assim? Quem é assim? Nós somos assim, ansiosos. Nós não temos paciência. Queridos, nós precisamos ter mais paciência, principalmente com as pessoas de dentro de casa. Principalmente com as pessoas que são da nossa família. Às vezes temos paciência com pessoas lá de fora. Somos agradabilíssimos com pessoas lá de fora, mas dentro de casa nós somos detestáveis. Desse jeito nós jamais teremos o caráter mudado. Jamais. Que Deus nos ajude. A cruz é uma ferramenta tremenda que Deus usa. E a cruz ela vai falar disso. De renúncia. Eu preciso transformar a dor em prazer, porque eu quero agradar a Deus. Eu preciso ir para a morte, para que isso gere vida. Olha a canção que a irmã cantou. Essas pessoas, elas morriam cortadas pelo fio da espada, morriam dilaceradas por leões, morriam amarradas em postes, onde elas eram molhadas com óleo, e era ateado fogo nessas pessoas, elas queimavam vivas. Essas pessoas iluminaram as ruas de Roma e de várias cidades. Eram tochas humanas em postes, iluminando as noites das cidades. Essas pessoas eram enforcadas, eram esquartejadas, eram crucificadas, eram jogadas às feras, e elas não reclamavam. Existe um livro, se você quiser anotar aí e ler, eu recomendo você ler esse livro. O nome do livro é O Livro dos Mártires. Nesse livro tem a história com o nome de muitas dessas pessoas, e o que aconteceu com elas, o ano que aconteceu, os detalhes terríveis, horripilantes, de cristãos que morreram sangrando, e o sangue caía pelo chão, e por isso nós cantamos que nós somos a semente do sangue, dos irmãos que morreram. Para pregar o Evangelho, eles não reclamavam, não murmuravam, eles tinham uma cruz, e eles carregaram a cruz até o fim, e morreram como mártires
e não como coitadinhos, porque pela fé nós cremos e cantamos que eles morriam e logo foram levados ao paraíso. Hoje basta uma perseguiçãozinha de nada e a gente já pensa em desistir. Hoje basta uma conversinha que o irmão fala ali, a gente já está querendo sair da igreja, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Irmãos, nós precisamos rever muito o conceito de cristãos que nós somos, e para isso, precisamos olhar para o caráter que temos e colocar na cruz, o caráter na cruz, o meu caráter crucificado na cruz. Isso é muito pessoal, e é uma opção que você tem, que eu tenho. A outra ferramenta que Deus usa para fazer com que nós tenhamos esse caráter curado, restaurado, moldados para ser parecido com Jesus, são as circunstâncias. As circunstâncias da vida, Deus usa para nos moldar, para que possamos ser a imagem do seu Filho. A cruz é a possibilidade que Deus dá de você e eu escolher entrar no molde. Nós escolhemos e entramos no molde. Nós temos que entender que primeiro Deus concede a chance para mim e para você de tomarmos a cruz de maneira voluntária. Você não está sendo forçado a nada aqui. Você precisa ser respeitado na sua decisão. Mas eu estou apontando o caminho para você. E o caminho é a cruz. Existe uma cruz. Essa cruz, ela tem o teu nome. Ela tem o teu perfil. A sua identidade, ela está nessa cruz. Imagine que tivesse várias cruzes aqui agora. E você viesse aqui à frente e procurar a sua, você iria se identificar com ela. E não com a outra. Poderia ser uma cruz de ferro, pesadíssima. Poderia ser uma cruz de uma maneira muito leve, como se fosse um isopor, mas ela é sua, não é de outro. Todo cristão tem uma cruz, e nós experimentamos essa cruz através das circunstâncias, as circunstâncias que nós vivenciamos no dia a dia, e Deus usa isso como ferramenta. Nós temos que entender isso. Primeiro, Deus concede a chance de tomar a cruz de uma maneira voluntária, mas as circunstâncias que Deus permite também são um instrumento para a nossa transformação. A medida da sua dureza vai ser a medida da dureza das circunstâncias ao seu redor. Se você, meu irmão, for duro, implacável, as circunstâncias serão duras e implacáveis com você. Se você for maleável, as circunstâncias serão maleáveis. Agora imagina se você for pacífico, amoroso, perdoador, liberal. As circunstâncias serão assim. Muitos de nós temos experimentado isso. Uns de uma maneira melhor, outros de uma maneira pior. Se você é uma pessoa que guarda rancor no coração, por algo que alguém te fez, as circunstâncias serão rancorosas ao seu redor. É como se fosse um processo, a lei da semeadura. Você e eu, se eu sou uma pessoa amarga, as coisas ao meu redor não terão sabor nenhum, além da amargura, da acidez. Coisa horrível. Se eu sou uma pessoa que aonde eu vou, o meu discurso sempre é o mesmo, sempre é reclamando, sempre é negativo, sempre é criticando, as circunstâncias serão assim ao meu redor. Por isso que é importante nós nos tocarmos, entre aspas. Você precisa se tocar. Eu preciso cair na real. Será que eu não estou enganando a mim mesmo? Será que você não está enganando a você mesmo?
Porque isso é uma coisa muito particular e pessoal. Eu estou falando de salvação. Eu não estou falando uma baboseira, irmãos. Eu estou falando de uma coisa muito séria. Rever conceitos, rever o paradigma da fé, no que eu estou acreditando. Muitos estão acreditando no mundo. O mundo, ele jaz no maligno, diz a palavra. Muitos estão tentando consertar as coisas do mundo. Não tem conserto. O mundo não tem conserto. A palavra de Deus fala que esse mundo está condenado. Muitos estão colocando a sua esperança nas coisas mundanas, no governo mundano e terreno. Queridos, não podemos colocar nós temos que viver a vida de maneira digna, de maneira decente e honesta, mas nós temos que olhar para o céu, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. É dele que vem tudo. Lógico que eu preciso contar com você. Você precisa contar com as pessoas que estão próximas de você, porque senão nós vamos virar uma ilha, e ninguém é uma ilha. Nós temos que nos relacionar, e o caráter ele é forjado nos relacionamentos. As circunstâncias que eu estou falando, elas acontecem no relacionamento. Se eu bato na minha esposa, fala nada não, eu vou viver com circunstâncias terríveis ao meu redor, porque meus filhos irão ver isso, presenciar isso, e as circunstâncias poderão afetar eles futuramente. Por que tem hoje adultos que são mais criança do que adulto, ou que tem problemas N? Porque eles se espelham nos pais, se espelharam nos pais. São as circunstâncias. O que são as circunstâncias? São resultados que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Então, se eu falar de coisas positivas, se eu falar mais de amor e praticar o amor, as circunstâncias serão assim ao meu redor. Se eu for mais agradável, menos... Sabe, eu lembrei agora, tinha um desenho, não sei, não passa mais, eu não vi mais, do Lippe e do Hard. Acho que eu já falei disso, não sei, quem conhece o desenho do Lippe e do Hard? Olha aí, tu conhece? Lippe e o Hard. Tem pessoas que são Lippe e tem pessoas que são Hard. Quem são esses Lippe e Hard? Só eu e ela levantamos a mão, né? E somos duas gerações, né? Bem distintas, veja bem, então não é uma coisa tão velha e nem tão nova, né? O Lippe é um leão, o leão da montanha, e ele anda com o peito estufado, né? E ele fala assim: vamos, Hard, vai dar tudo certo, meu amigo, vamos, venha comigo, vamos subir. E o Hard é uma hiena, e ele anda assim, ó, e ele fala assim: Lippe, não vai dar certo. É mais ou menos assim. Se você procurar no YouTube, você vai achar esses desenhos aí, muito legal, da Hanna-Barbera. Desenhos que não tem mais hoje, como esses. Desenhos que ensinam coisas boas, né? Mas tem crente que é parecido com o Hard. Não tem esperança, não tem fé, não tem mais certeza. Se você morrer agora, você vai para o céu. Será que eu vou? Eu acho que eu não vou. A pessoa não tem certeza da salvação. Se você, irmão, não tem certeza da tua salvação, você precisa ir para a cruz. Porque foi na cruz que ele ganhou. Através da morte dele, ele te deu vida. Vida abundante, vida eterna. Então as ferramentas que Deus usa é a cruz, as circunstâncias, e a terceira ferramenta é o deserto. O deserto é hostil, o deserto é um lugar desagradável, o deserto é um lugar que a gente balança a cabeça e fala: não, eu não quero ir para lá não. Mas o deserto é uma escola formidável dos discípulos do Senhor Jesus. Você quer ter a vida mudada, o caráter transformado e se moldar e ficar parecido com Jesus, você precisa viver, experienciar o deserto. E o que é isso? Como fazer?
A opção pela cruz, como eu falei, ela é voluntária. As circunstâncias que me rodeiam, elas podem ser experiências de grande dor, mas elas vão produzir um peso de glória. Às vezes você precisa sofrer uma afronta e se calar, não revidar. Isso vai trazer um peso de glória para você. Mas o deserto também é uma opção, uma escolha. O deserto é um modus vivendi, um modus operandi, um estilo de vida onde eu vou viver mais espiritualmente do que carnalmente e até mesmo fisicamente. O deserto é um lugar que, se alguém, isso sem bravata nenhuma, sem religiosidade, se você for um homem ou uma mulher que quer viver no deserto para crescer, lá você vai crescer espiritualmente. Você quer crescer espiritualmente? Quer? Você precisa ir para o deserto. O deserto é um local onde Deus vai tratar você. Falta de recursos, você não tem recursos. Total dependência do Senhor. Você não tem ninguém, você só tem o Senhor. O deserto são locais de tratamentos tremendo, que de início parece ruim, mas no final você vai sair mais fortalecido em espírito. O teu espírito vai estar fortalecido. Não vai ser qualquer coisa que vai te afastar da presença de Deus. As pessoas que aprendem, estão entendendo esses conceitos que eu estou falando nessa noite, conceitos bíblicos, de renúncia, de negar a si mesmo, de tomar a cruz e seguir Jesus, elas compreendem isso através da revelação, que o próprio Espírito Santo, morando dentro delas, na hora que está sendo pregado isso, mostra de maneira até maior do que está sendo pregado, trazendo uma revelação completa. O deserto é um lugar que, quando uma pessoa vive e tem essa experiência de vida de deserto, ela vive num nível mais elevado espiritualmente do que os demais. Eu ouso dizer que, se você quiser encontrar uma pessoa dessas, você vai ter que entrar na presença de Deus, e lá você vai ver essa pessoa na presença de Deus, porque são pessoas de Deus, são pessoas que não julgam o próximo, são pessoas que parecem anjo. Você não vê nada de ruim saindo de seus lábios. São pessoas que têm falhas, porque ninguém é perfeito, mas são pessoas que permitiram o tratamento, são pessoas que ousaram acreditar na proposta de Jesus. E qual é a proposta de Jesus? Qual foi a proposta? Lucas capítulo 9, 23, ele fala assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é eu que estou falando, é Jesus que falou. Em Lucas 14, 27, ele fala também que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, isso é muito sério. A cruz é a ferramenta que Deus usa para que eu e você sejamos parecidos com Jesus. Você precisa crucificar tudo que tem na sua vida, que precisa ser extirpado, tirado, você precisa colocar na cruz. Como que eu faço isso? Pela fé, porque Jesus já fez isso. Você precisa só acreditar. As circunstâncias do seu dia a dia, as circunstâncias de agora, por exemplo, ou daqui a pouco, ou de amanhã, você precisa começar a prestar atenção nas circunstâncias. Por que acontece isso? Por que está acontecendo isso? Você tem que estar ligado, atento. Por que está acontecendo essa crise? Por que essa briga? Por que esse caos? São circunstâncias que Deus está permitindo acontecer na tua vida para moldar o teu caráter. Então, nós precisamos parar de semear discórdias e começar a semear a paz. Nós temos que ser agentes pacificadores. Nós temos que parar de querer ter razão.
Não, a gente tem que parar com isso, senão as circunstâncias serão sempre ruins. Existem pessoas que adorariam ter os lares transformados, mas é uma opção, e cabe a essas pessoas. Mas a culpa não é minha. Cabe a você. Mudança de atitude, mudanças no falar, nas ações. Uma vez eu falei para uma irmã, falei para ela assim, olha, ela falou, o meu marido não vai na igreja, tal. Eu falei, amanhã tem culto. O que você vai fazer? Eu vou na igreja. Era quinta-feira. Eu falei, e o que ele fala para você? Como é que é? Ela falou, eu me arrumo, eu me produzo, me ajeito, né? E saio. E o que ele fala? Ele fala para mim, aonde você vai? E o que você fala? Eu falo para ele, eu vou para a igreja. E o que ele fala? Aí ela ficou me olhando, eu falei, o que ele fala? Ele não estava ali, né? Ela falou, ele fala, de novo? Você vai para a igreja de novo? Eu falei, e o que você faz? Ela falou, não estou entendendo. Eu falei, não, só me responda. Eu vou para a igreja. Eu falei, você está errada. Você quer ganhar teu marido para Jesus? E ela falou, quero, é o meu sonho. Eu falei, então, se arruma, se ajeita. Quando ele falar onde você vai, você fala, eu vou para a igreja. Se ele colocar qualquer situação que ele não queira que você vai, você fale para ele assim, você não quer que eu vá? Meu amor. Eu até acrescentei, sério? Porque ela falava com indignação. E as circunstâncias na vida dela não são boas. Eu falei, você que tem que mudar. Se ele falar para você, não, eu não gostaria que você fosse, fique com ele. Mas não fique de cara amarrada, não fique assistindo novela, não fique fazendo outra coisa. Fique com ele, faça um chazinho, faça umas torradinhas. Eu dei a receita, faça umas coisinhas, uns mimos, uns agrados. Converse com seu marido. E no domingo ele vai querer ir para a igreja com você, porque ele vai querer saber o que acontece nessa igreja. Parece que aqui está sendo ensinado coisas estranhas, erradas muitas vezes, porque os conceitos nas casas são totalmente diferentes do que se prega aqui, irmãos. Eu estou falando de pessoas metodistas. Eu falei, irmão, você quer ganhar o teu marido para Jesus? Você precisa, deixa ele reinar. Não, mas ele é mundano, ele é profano. Você precisa crucificar o teu eu. Você precisa ir para o deserto. E o deserto está preparado para tratamento do caráter do cristão. O deserto é o lugar onde nós vamos ter nossa vida transformada. É um lugar que nós vamos meditar sobre a vida, o valor da vida, as perdas, as respostas erradas. Deserto é o lugar onde falta opção, falta escolha. Nós não temos opção nem escolha no deserto, pois Deus nos coloca lá para decidirmos responder a Deus de uma maneira nova, de uma maneira espiritual. O deserto é um lugar de muita luz, sobretudo. Nós vamos conseguir ver o nosso temperamento difícil, nossa carnalidade, a nossa futilidade. No deserto a gente está nu, não temos recursos, e a gente se encontra com a gente mesmo. A gente fala, eu não sou aquela fanta toda, né? Tem onde o pessoal fala, eu não sou aquilo tudo que eu achava que eu era. O deserto é um lugar de confronto com a nossa realidade. E no deserto, para encerrar, é onde a parte mais importante do meu ser vai ser tratada e fortalecida. O meu espírito. Queridos, nós somos um espírito. Amém? Nós temos uma alma. E nós habitamos num corpo. A parte mais importante desses três é o espírito. A parte que nós devemos cuidar é o espírito. Cuidar da parte externa do vaso, do brilho do vaso, dos adereços, né? Enfim, é importante, mas não é tão importante quanto cuidar do espírito. Nós precisamos olhar mais para o nosso espírito, menos para a nossa aparência, para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus do que nós somos.
ou achamos que somos.